Paz do Senhor a todos, boa tarde. Estou eu aqui mais uma vez com minha tarde com Deus, que eu tiro todas as tardes de alguns dias da semana para adorar o nome do nosso Deus. Porque sabemos que os dias são difíceis e que tudo está difícil. Está difícil para poder lutar, para trabalhar. Está difícil que não estamos podendo ir na igreja adorar o nome do nosso Deus. E eu resolvi fazer o meu canal no YouTube, Tarde com Deus, porque eu já tinha as minhas tardes com Deus, quando eu tirava as minhas tardes para adorar o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu me emociono porque quando eu falo de Deus, quando eu sinto Deus na minha vida, é muito forte. Porque quem me conhece, quem conhece a minha história, sabe o quanto que Deus é na minha vida e o quanto Ele tem sido misericordioso com a minha vida. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Ferraz, tenho 31 anos, sou mãe de 3 meninos, sou casada há 18 anos. Bem lá atrás, lá no começo, quando ainda com 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade, minha vida foi cometida por uma enfermidade no pulmão, uma enfermidade que me levava para o hospital todos os meses. E essa enfermidade fazia com que minha mãe vivesse mais dentro de hospitais do que na própria casa. Tenho mais 2 irmãos. E a vida da minha mãe foi cuidar de mim em hospitais. E isso, irmãos, não foi só 1 ano, 2 anos da minha vida. Eu me lembro muito porque, muito criança ainda, eu lembro que eu passava datas importantes dentro de hospitais. Eu passava Natal, Ano Novo, aniversário com minha mãe do meu lado. E eu via a minha mãezinha ali do meu lado, cuidando de mim, sabendo que tem mais 2 irmãos em casa para cuidar. Isso foi, irmãos, dos meus 5 anos até os meus 11 anos de idade. Até os meus 11 anos de idade dentro de um hospital, sentindo dores fortes, sentindo muita falta de ar, vivendo à base de remédios, oxigênio. Quando eu pensava que estava boa, voltava para casa logo, minha mãe corria comigo de novo, era desmaios por causa da falta de ar. E eu louvo e agradeço a Deus pela mãe que eu tenho, porque a minha mãe foi muito forte, porque eu vejo, hoje eu lembro da minha história, eu não sei se eu aguentaria dias e dias, anos e anos dentro de um hospital, cuidando de um filho, porque muitas das vezes eu só queria abrir o meu olho e enxergar a minha mãe lá dentro. Eu queria ver a minha mãe, eu queria saber se a minha mãe estava ali comigo. E quando completei meus 11 anos de idade, perdendo aulas, estudando do jeito que dava, estudava até no hospital. Quando estava boa eu ia para a escola, mas repeti o ano porque eu estudava na escola. E isso foi até os meus 11 anos, quando o último desmaio que eu dei dentro da minha casa, meus pais correram comigo e chegou no hospital, eu fui entubada. E eu lembro, irmãos, porque 11 anos de idade, quem não lembra da sua infância, quem não lembra dos seus 5, dos seus 6, 7 anos de idade? As lembranças boas que eu tenho, irmãos, dessa idade é das poucas vezes que eu pude estar em casa e brincar com meus irmãos, e brincar com a minha irmã. Então hoje eu nunca parei para contar a minha história, porque eu acho às vezes que essa história não é minha, essa história não me pertence, que essa história é da minha mãe. Porque eu tenho 3 filhos, irmãos.
E eu imagino o quanto minha mãe sofreu de me ver naquela situação dentro de hospitais. Eu nunca contei minha história porque eu sempre soube que eu nunca ia conseguir contar sem chorar. Então eu sempre deixei que minha mãe contasse esse testemunho. Eu sempre deixei que minha mãe dissesse o que aconteceu dos meus 5 até 11 anos de idade. A última vez que eu cheguei desmaiada, que os médicos me entubaram, minha mãe foi chamada na sala. Isso eu conto porque minha mãe conta, porque eu estava desacordada. Eu poucas vezes me lembro, como eu disse para os irmãos, eu me lembro de sentir vontade de acordar para ver o rostinho da minha mãe. E às vezes que eu acordava, eu via ela ali, eu me sentia calma. E quando os médicos chamaram ela nessa sala, disse assim: o nome da minha mãe é Luzimar. Ai, que nome lindo. Pra mim é o nome mais lindo que existe. Dona Luzimar, nós chamamos a senhora aqui porque o que nós podíamos fazer pela sua filha já fizemos. Não tem mais o que fazer. Ela está nas mãos de Deus. Se a senhora tem fé, a senhora pede para seu Deus deixar a sua filha aqui com a senhora, porque senão essa é a última noite dela aqui. E a minha mãe estava começando o evangelho. Já estava há um tempo, mas por causa de devido estar sempre comigo em hospitais, nunca teve aquele tempo de estar na casa de Deus, de poder fazer a obra do Senhor, ajudar. Sempre teve que estar comigo. E quando os médicos disseram para ela isso, irmão, sabe o que ela fez? Ela se prostrou beirando a minha cama no hospital. Ela se humilhou diante de Deus e pediu: Senhor, deixa minha filha aqui, Senhor. Deixa minha menina, Jesus. Porque se ela ficar, ela vai te adorar. Ela vai te servir, ela vai te buscar. E eu agradeço muito a Deus por essa força que o Senhor deu para minha mãe. Porque um pulmão comprometido, o outro nas mãos de Deus. Naquela noite o Senhor fez um milagre, irmãos. Naquela noite o Senhor operou. E Ele me deu vida novamente. E eu acordei de um coma, que eles me induziram ao coma, porque as fortes faltas de ar, aquelas dores fortes eram muito fortes e doíam muito. Eu me lembro que eram como se fossem agulhas no seu pulmão. Hoje, com essa pandemia do coronavírus, eu escuto as pessoas falar que uma falta de ar horrível, e eu me lembro daqueles dias em que eu sentia essas faltas de ar e eu clamava a Deus por socorro, irmãos. Eu lembro que era como se fossem agulhadas no meu pulmão, agulhadas, e puxando ar, e não tinha ar, e só na base do oxigênio para poder conseguir respirar. E Deus, naquela noite, fez um milagre, me visitou naquele quarto de hospital, depois de 11 anos, irmãos, 11 anos, dos meus 11 anos, não, né, dos meus 5 anos até os 11 anos de vida. Para muitos vai dizer, só até essa idade aí, né? Eu já passei por coisas piores. Eu fiquei 20, 30, 10 anos em um hospital lutando para viver, como eu sei que muitas pessoas lutam para viver. Mas eu quero contar a minha história porque eu quero que pessoas que estão em leito de hospital, pessoas que estão com seus filhos lutando por eles, acredite nesse Deus maravilhoso que a minha mãe acreditou, que a minha mãe confiou. E a minha mãe entrou na sala dos médicos, entrou na sala para me ver, porque os médicos tinham acabado de sair.
e disseram: mãe, a sua filha acordou e a gente vamos fazer vários exames porque nos surpreendeu, ela está bem, ela está respirando. Ela pediu que tirasse a intubação dela, que eu tava toda cheia de, eu lembro disso, tava toda cheia de cano na boca, cano no nariz, e eu me lembro que os médicos, eu queria tirar aquilo, eu sentia muita ânsia com aquilo, eu sentia muito mal com aquilo, eu queria tirar, eu lembro que eu queria tirar, acordei, e eu sempre acordava e procurava a minha mãe, eu me desesperava em achar a minha mãe, eu queria ver a minha mãe, eu tinha na minha cabeça, irmãos, que eu ia morrer, porque eu não pude muito estar na casa de Deus para ser consolada pelo Espírito Santo, porque a minha vida foi hospital, porque eu tenho certeza que se hoje eu passasse pelo que eu passei, eu saberia que o Espírito Santo estava comigo, eu saberia que eu estava sendo cuidada por Ele, porque Ele tinha uma promessa na minha vida, mas eu não tinha isso, irmãos, porque a nossa vida, a minha e da minha mãe, foi hospital, então nós não tínhamos esse prazer de aprender, de entender, sabe? E eu tinha na minha cabeça que em qualquer momento eu ia morrer, que uma dessas faltas de ar ia me tirar a vida, ia acabar a minha vida. E a única pessoa que eu queria ver era o rostinho da minha mãe. Sei que a minha mãe vai ver esse vídeo, ela vai se emocionar, porque eu nunca parei para contar a minha história. Ela que é dona da nossa história, ela que é dona desse milagre. E ela recebeu a notícia de que mãe milagrosamente bem, a sua filha está respondendo a tudo, ela está bem, a sua filha foi curada. Parabéns pela fé que a senhora tem. A minha mãe teve fé, irmãos. A minha mãe se prostrou. E foram anos, irmãos, de solidão para minha mãe, porque foram anos e anos eu e ela. Só eu e ela. Não tinha quem consolasse ela, não tinha quem dissesse para ela: irmã Lucimara, a senhora vai vencer, a sua filha vai vencer. E hoje eu conto a minha história porque eu quero dizer para você que está me assistindo que você vai vencer. Continue lutando, continue acreditando no Senhor, porque por mais que pareça que não há ninguém que possa te ajudar, que não há ninguém que está ao seu derredor para você obter uma resposta, uma ajuda imediata, tem um Senhor cuidando de você. O Senhor está ao seu lado, Ele está cuidando de você neste momento que você está passando. E hoje eu louvo e engrandeço o nome do meu Deus, porque Ele é merecedor, porque um dia Ele parou tudo que Ele estava fazendo e Ele olhou para mim, naquela cama de hospital, olhou para minha mãe e me curou. E hoje eu estou aqui, com 31 anos de idade, mãe de 3 filhos. Minha família está toda na presença de Deus. Louvo e agradeço o nome do nosso Deus, porque grandes coisas não foi só essas que Ele fez na minha vida. E eu creio que eu vou ter outras oportunidades de contar mais bênçãos na minha vida. Porque as nossas lutas, irmãos, elas não são fáceis. Os dias, às vezes, parece tão difícil que não há solução para nada. Você fala assim: eu não acredito mais em sonhos, não acredito mais em projetos na minha vida, porque parece que tudo acabou aqui, tudo como eu pensava, irmãos. Eu não sonhava, eu não acreditava que eu ia sobreviver aqueles dias de muita falta de ar, de muita dor, eu não acreditava, eu tinha um pensamento de que eu ia morrer, mas Deus me deu vida, Deus me mostrou que Ele estava comigo, que isso foi um clamor da minha mãe clamou, minha mãe se prostrou diante do Deus que já estava cuidando de mim, e Ele me deu vida novamente. E eu creio em nome do Senhor Jesus que Ele está te dando vida, que Ele está te levantando desse leito de hospital. E você, mamãe, você, papai, que está lutando pela vida dos seus filhos, não desista, porque tem um Deus forte do seu lado, cuidando de você. E creia, confie no Senhor Jesus, porque grandes coisas Ele vai fazer por você e pela sua casa, pela sua vida e pela sua família. Grandes coisas o Senhor tem para fazer nas vossas vidas, a partir do momento em que você passar a confiar
descansar e acreditar que o Senhor está contigo. E eu deixo o meu testemunho aqui para vocês que estão me assistindo, que parou para me assistir. Recebam a vitória de Deus nas vossas vidas, porque grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Amém?